A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, reportagem especial mais uma vez no ar. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante aqui de Lages, que é o Centro de Zoonoses. Ao meu lado a Sandra Bellato, que é a coordenadora do Centro de Zoonoses nesta administração, né, Sandra? E para nós é muito importante falar desse assunto, principalmente que tem muita gente que tem tabus e não entende o que é o Centro de Zoonoses. Então vamos começar assim, o que é o Centro de Zoonoses? Bom, vamos começar pelo Centro de Zoonoses. Isso mesmo. Não somos mais o Centro de Zoonoses. Ótimo. Zoonoses são doenças que podem ser transmitidas de animais para pessoas. Então a parte de zoonoses está junto com a saúde. Então a saúde vai cuidar das questões de zoonose e nós nos tornamos uma coordenação de bem-estar animal. Então agora nós somos aquela estrutura que antigamente era do zoonoses. Que era o Centro de Zoonoses, todo mundo conhecia, isso, né? Agora é a COBEA. Então é coordenação de bem-estar animal. Então nós vamos estar com o olhar para os animais. Certo. Quais animais a princípio? Os animais de rua. Então, o atendimento prestado são para animais de rua. Então, a gente faz o recolhimento quando precisa de algum atendimento ou se foi atropelado. A gente faz o recolhimento, vê qual é o tipo de atendimento que a gente consegue prestar para ele. E nós continuamos com o programa das castrações que já tinham no Centro de Zoonose. E daí a pessoa leva o animalzinho até o Centro de Zoonose para castração ou você está fazendo algum mutirão, alguma coisa assim? Não, a princípio nós temos 3 tipos de atendimento. Todos os animais recolhidos da rua, que a gente foi para algum tratamento, eles já saem de lá castrados. Então, tanto macho quanto fêmea. Tanto macho quanto fêmea. Nós temos o atendimento às protetoras, elas têm um número X de vagas todos os meses. Para quê? Sabe aquele animalzinho que elas recolheram da rua? Porque nós precisamos sim, e precisamos muito dessas protetoras, porque elas nos ajudam muito nesses recolhimentos e cuidados dos animais. Então elas recolhem, conseguem fazer um primeiro atendimento com bastante sacrifício, mas elas fazem, e a gente faz a castração, porque quando elas doam, elas já dizem, é com a castração garantida. Então, um número X dessas vagas vão para as protetoras para elas poderem garantir essas castrações e não terem que despender mais dinheiro para castrar ainda em clínicas, né? Porque elas já despendem de dinheiros que elas fazem rifas, vaquinhas, tiram do próprio bolso para ajudar no tratamento dos animais. Então, as castrações a gente consegue ali pelo centro para elas poderem doar dessa forma. E também atendemos a comunidade. Então, você que tem um animalzinho sem raça em casa, você pode ligar para lá e você vai entrar numa lista de espera para as castrações da comunidade. E vocês vão chamar para ela Nós tal vamos dia, chamando pode trazer conforme. o bichinho. Exatamente, a gente liga, avisa de todos os cuidados, porque é importante que esse animal esteja em jejum e com saúde. O que acontece assim, às vezes as pessoas levam um animal que está adoentado para fazer castração. Não podemos, eles precisam estar saudáveis e às vezes eles não levam no jejum, que também é importante, porque a falta do jejum... Ele não vai pernoitar lá então? Não, ele vai, castra e volta para casa. Então tem que Só seguir. que antes da cirurgia, o jejum é importante, porque de quanto senão ele tempo faz... de jejum? É até bom a gente 8 explicar horas. bem, né? São 8 horas de jejum. De água e comida, para ele não fazer falsa via, porque a falsa via pode levar ele a óbito. Então, o jejum, ele é um processo tão importante quanto a cirurgia. Porque ele também traz risco para o animal. É igual um ser humano. Exatamente. Não muda nada, né? Exatamente. Então, precisamos ter esse cuidado. Então, o programa das castrações continua em ativa. Gato e cachorro? Gatos e cachorros. E os animais de grande porte? Que o pessoal tem dúvida, eu tenho um cavalo no meio da rua, liga pro Centro de Zoonose. Era bem assim antes? Isso, para COBEA. Não, mas antes era assim. Isso. Liga pro Centro de Zoonose, agora é a COBEA. Eles são recolhidos e eles vão pro Mangueirão, que agora ótimo. faz parte da COBEA. Então eles vão pro Mangueirão se precisarem de algum tipo de atendimento. E pra pessoa pegar, porque cavalos, a maioria tem dono. Eles têm um tutor. Então, esse tutor, por algum motivo, deixou este animal escapar. Abandonou mesmo também, né? Então assim, para ele recolher esse animal novamente, aí ele passa pelo custo do tratamento desse animal, pela multa da diária dele estar ali, porque o município ficou sustentando esse animal por um tempo.
né? Então ele pode pegar o animal dele de volta. Tá, e como que é feita a gestão da Cobeia agora? Tá, nós estamos, eu sou a coordenadora e nós temos 3 gerências. Certo. Então eu tenho a Fábio, que é da gerência de pequenos animais, o Cherlon é a gerência de grandes animais e nós temos a Caroline, que é a gerência de maus tratos. Então nós temos os setores separados para que a gente consiga se organizar. Então cada um vai ter um foco de cuidar, né, da sua área ali. Claro que todos se ajudam em tudo. Então, assim, o Cherlon, ele é o responsável pelos grandes animais, mas ele ajuda, sim, nas castrações, nos tratamentos, na medicação dos animais que ficam lá no final de semana. Então, apesar dele ser da gerência de grandes, ele dá suporte também para de pequenos. Certo. E se a gente tá na rua e encontra um animal silvestre? Bom, aí a gente vai ter Que que não ligar... seja um cachorrinho ou um gatinho. Aí a gente precisa ligar também para a polícia ambiental, porque daí vai ter que ver como que vai ser o retorno dele para a natureza. A polícia acompanha, vocês tratam também o bichinho? Isso, porque daí ele tem que ser devolvido para o ambiente dele. Então, às vezes nós não temos aqui em Lages a estrutura para recolher algum animal silvestre, ele é encaminhado para outro município. É que aqui a gente vê muito raposinha, muito gambá, nós temos aqui, né? Isso. Que a gente vê bastante, que é o jurril, para nós é o jurril, não é o gambá. Isso. Mas é da mesma. Então, se a pessoa encontrar, melhor é ligar primeiro para a polícia ambiental. Sim, então qualquer um dos dois, porque a gente vai entrar em contato. Nós entramos em contato também com a polícia e a polícia entra E a em gente contato está deixando o telefone direto no rodapé do vídeo, então o pessoal pode ligar à vontade, né? Uma das coisas que às vezes as pessoas confundem é que a Cobeia é um centro de bem-estar para devolver a dignidade e a saúde aos animais. Certo. Nós não somos um abrigo. Então, às vezes as pessoas ligam, tem 3 cachorros aqui na minha rua e eles latem. Eles não estão precisando de atendimento clínico. Então, nós não somos um abrigo. A gente não recolhe. Vamos dizer que é tipo um hospital mesmo, veterinário. Exatamente. A gente não é um hospital. Sim, mas nós não como temos se fosse isso. Tu vai tratar ele. Isso. Nós não temos todos os tipos de atendimento. Nós não temos um hospital. A gente precisa fazer parcerias que hoje já estão sendo nós movidas. Temos também, né? Eu não posso trazer detalhes. Ainda, mas a gente volta depois então para trazer. A gente vai trazer boas novidades para que tenhamos parcerias, né, com outras estruturas que têm a estrutura de internamento, de cirurgias um pouco mais complexas, que nós não temos no Cobeia hoje. O programa de atendimento para os animais são para pequenas lesões, né? Então que a gente consegue fazer, e as castrações. Certo. E nós falando da zoonose em si, o que pode acarretar isso para o ser humano? Porque o pessoal pensa que sai o cachorrinho e eu tô livre, e eu tenho um contato. Tá. Na verdade, existem algumas zoonoses que são mais graves. A primeira é a raiva. Então, se você foi mordido por um animal de rua ou não, porque às vezes quem mordeu foi o cachorro do vizinho, o interessante é que você vá até um postinho de saúde para fazer o devido curativo e a observação. Esse cão precisa ter uma observação nele durante 15 a 21 dias. Para ver se ele não apresenta nenhum tipo de sintomas. Porque se tiver qualquer coisa com o cão, você vai precisar fazer a vacinação da raiva. Então não é simplesmente um machucado que eu faço o curativo em casa. Graças a Deus, o nosso município não tem um problema real com a raiva, mas nós já temos em municípios próximos, então a gente não pode descuidar. Ele pode chegar para nós, ele pode chegar. Então você foi mordido por um animal, procure o posto de saúde, lá você vai receber as orientações dos cuidados com você e o que precisa ser observado no animal. Foi um animal de rua, a gente precisa recolher esse animal para poder fazer a observação, porque senão o animal de rua pode simplesmente desaparecer. Ele saiu do seu bairro, foi para outro e a gente não identifica mais. Nunca mais encontra o bichinho, né? Então o cão é interessante que ele fique na observação durante 15 dias. Certo. Tá? Aproveitando, hoje de manhã nós conversamos sobre isso. O que acontece com alguns cães que acabam mordendo pessoas na rua? Por intuito de cuidar desse animal, a gente acaba colocando comida para o animal de rua. Perfeito, maravilhoso, isso é lindo. Só que você não deve dar comida para ele sempre no mesmo local. Por exemplo, você tem uma loja e você gosta de animais.
Você não deve dar comida para esses animais todos os dias na frente da sua loja. Por quê? Porque por instinto eles podem fazer aquela região como uma região de guarda. E daí daqui a pouco ele pode avançar em algum cliente que entrou correndo ou em alguém que entrou com uma criança gritando. Ele já está protegendo o lugar dele, Ele está né? protegendo o local. Então continue ajudando, continue fazendo isso, mas um dia você dá na esquina, no outro dia você dá do outro lado da rua, no outro dia você dá numa pracinha, para que ele não tenha um local de guarda. Isso também pode acontecer com alguns animais que recebem comida nas praças públicas. Então às vezes eles recebem comida e a mesma pessoa e tal, ele diz, essa aqui é o meu lote. Então assim, não deem comida para os animais sempre no mesmo local. Façam aquela, continuem alimentando, pelo amor de Deus, não deixe de alimentar e dar água, mas né? façam essa variação só para que eles não façam a guarda do local. Certo. E as atividades de educação e conscientização que vocês estão trabalhando, que isso eu acho que é importante da gente falar. Isso, nós iniciamos agora no mês de abril, né? Que é o mês, né, do bem-estar animal. Então a gente iniciou um programa nas escolas. Por quê? Porque o problema dos cães da rua o culpado não é o cão. O culpado não é o município. O culpado não é quem está alimentando o animal na rua. O culpado é única e exclusivamente aquela primeira pessoa que abandonou um cachorro na rua. Aquele cachorro foi procriando e o número de animais foi aumentando. Sem dúvida. Então nós estamos trabalhando na escola justamente essa consciência de que os animais precisam ser castrados, do tipo, não é meu, está na rua. Opa, mas eu dou comida para ele, ele vem comigo, eu consigo levá-lo para a colmeia para castrar e depois eu devolvo ele na rua. Mas nós não vamos ter mais crias. Eu tenho um cachorrinho meu em casa. Se eu fizer a castração dele, não tem risco dele escapar e outro cachorro pegar na rua e aumentar o número de animais, né? Existem pessoas que às vezes quando a cadela pega a cria, daí é que eles abandonam a cadela com os filhotes. Isso é crime, né? Isso é um crime. Isso é crime. Então se alguém vê também pode chegar e ligar até para a polícia ambiental. Isso. É a polícia ambiental que essa denúncia, para quem a gente faz? Você pode fazer a notificação para a colmeia, mas o boletim de ocorrência é feito na polícia. Na polícia normal. Na polícia, porque é um crime. Civil, polícia civil. Então você faz o boletim de ocorrência. A gente saber também, exatamente. Né? Então a gente tem que conscientizar que assim, não vai ser uma solução rápida. Né? Não tem como a gente diminuir o número de animais de rua. Né? Cada vez cresce mais. Exatamente. A gente não tem como diminuir o número de animais de rua de uma forma ética. Certo. Né? Rápido. A conscientização da população de não deixar os seus animais irem para a rua, a conscientização da necessidade de castração, inclusive dos animais que estão na sua rua, eles não são seus. Hoje a gente tem uma lei do cão comunitário, então a gente pode sim fazer a castração, colocar o chip para identificar aquele animal, a gente vai identificar a pessoa que alimenta ele. Sim. Que coisa, isso é muito bom, né? Então a gente vai identificar a pessoa que alimenta e que é responsável por aquele cão comunitário, ele é um cão da rua. Certo. Então você pode sim cuidar dele os 3 a 5 dias do pós-operatório e depois colocá-lo na rua novamente. Tirar para fora de novo. Mas dá uma dó, né? Exatamente. Dá uma dó. Não é a solução mais confortável. Mas tu já está ajudando naquele momento. Exatamente, porque você não vai deixar ele ter cria. Não é confortável você cuidar de um cão e vê-lo na rua. Mas nós também não podemos colocar todos para dentro de casa. Certo. Isso faz com que nos tornemos um acumulador de animais. A gente acaba perdendo, eu digo a gente porque eu já fui uma acumuladora, né? Tu tinha bastante bichinho? Sim, eu tive que fazer tratamento psicológico para parar de acumular. Por quê? Não, eu não doei nenhum dos meus, eu não consegui fazer isso, mas eu não fui pegando mais e eles foram partindo com 17, 18, 19 anos. Muito bem tratado, né? Muito bem tratados. Mas realmente, quando você começa a colocar um número grande de animais na sua casa, você diminui a qualidade de vida deles. Você já não pode mais deixá-los com um espaço livre para que eles possam correr, cavar, brincar, roer, pegar sol, e que são coisas que eles fazem na rua. Principalmente porque não é fácil. Alimentar, a gente dá um jeito. Ah, é? Eu não vejo nenhuma acumuladora deixando o cachorro passar fome. Certo. A gente consegue, a gente tira, a gente consegue alimentar. Mas um cão não precisa ser só alimentado, ele precisa ter vida. E quando tu sabe que tu é uma acumuladora e não só uma protetora animal? Tá. Tu passou por isso, tu pode explicar para quem tá nos assistindo. Por lei, pode ter 3 animais para cada 100 metros quadrados de área livre. Então não é a área de construção da sua casa.
Mas então, quem de tem área esse espaço, livre. né? Exatamente. Mas, por exemplo, num apartamento você pode ter até 3. Numa casa pode ter igual até 3. Então, no até estúdio 100 poderia ter uns metros. 3, 4 cachorrinhos. Até Fica um espaço 100 grande. metros de área 3. livre você pode ter 3 E 3 animais. cachorros e 3 gatinhos ou não? Não, 3 pets. 3 Um pets. passarinho, um gato e um cachorro. Ah, incluindo Né? os passarinhos, tá certo. Então são 3 animais. Você pode ter. Isso aí Isso é o que é diz lei. a lei. Tá. Quando você passa disso, se você tem uma estrutura boa de um espaço em que o animal consegue correr, cavar, brincar, Certo. roer, latir, você consegue isso, você pode conseguir uma liminar para poder ter o dobro disso. Certo. 6. 6 bichinhos. Mais do que isso, você está fora da lei. Mais do que isso, você pode ser denunciado por um vizinho, por uma pessoa que passou na rua. O Ministério Público interfere e às vezes pede o recolhimento dos animais que estão a mais. Então, e aí você corre tu um tá risco. vendo que tu tá sendo já um acumulador. Tu não quer Isso. deixar nenhum fora e tu quer trazer pra Isso. ti. Eu, como acumuladora, qual é o meu problema? Certo. Peguei o animal para cuidar, então tirei da rua porque estava com um machucado, ou porque foi atropelado, porque precisou de tratamento, Tinha cuidei, me alguém apaixonei, maltratando. já peguei amor. E daí quando você pega amor, eu não consigo entender porque tem pessoas que doam um cachorro de 2, 3 anos, né? E assim, mas depois que você pega amor, tu nunca mais acha que alguém vai dar o mesmo Como amor tu para cuida do teu ele. pet, né? Exatamente. Eu Só sei como que- é a gente que tem bichinho. e só que o que acontece? Quando você tá com um número grande de animais, você perde condições financeiras para poder manter ele bem vacinado. Você perdeu condições financeiras de manter aquele animal passeando. Porque assim, você não consegue passear na rua com todos os seus cães. Não, e se tu for fazer uma escala, tu vai ficar o dia inteiro caminhando. Isso. E é interessante, é saudável para o cão fazer isso. Certo. Então, alguns cães que estão em boas comunidades, o que eu chamo de boa comunidade? Tá. Aquele que ele tá na rua, ele tem uma comida, eles colocam Ele brinca, cobertinha ele pra ele, mas corre. tem alguém na comunidade que tira a cobertinha Ah, suja e certo. coloca uma limpa. É uma comunidade em que consegue dar um vermífugo a cada 3, 4 Então, é meses esse para aquele cão que é o animal. coletivo. Esse é um cão coletivo, se reúnem ali e fazem aquele básico do cuidado. Algumas comunidades são super legais, porque eles levam para castrar, chipam e já levam pra gente, inclusive, carteirinha de vacinação. Então, eles conseguem manter esse cão. Então, realmente, ele é um cão de uma comunidade boa. E falando em carteirinha, agora vai ter uma identidade para cada cachorrinho. Já tá Isso. valendo essa lei? Já tá valendo, o Certo. governo já lançou, Já lançou. isso. Falta a gente ver como que o sistema funciona, se ele realmente não vai ficar saindo do ar. Então falta a gente testar o sistema. Se tu é uma acumuladora, tu imagina, daí tu vai saber que tu já tá fora da lei, Isso. né? Isso vai ser um equilíbrio Isso. também. E assim, ó, eu quero deixar claro que um acumulador estar fora da lei não significa que ele seja uma má pessoa. Tá? Não, não é um crime. É uma também. pessoa. Não, é um crime. É um crime? Mas porque ele está fora Tá, da lei. criminal, então é Mas criminal, só tá. que ele está fazendo aquilo pra cuidar do cão, tá? Ele faz aquilo pra poder alimentar, por pra amor poder. ao bichinho. Isso. Ele faz por Isso. amor, né? Então a gente tem que ter a empatia e tentar ajudar da maneira que a gente E você consegue. conseguiu fácil sair da situação de acumuladora? 2 anos de terapia. Então, pra Pra quem isso. quiser, é um psicólogo que procura ajuda eu fui pessoal. num psicólogo. Eu tive que fazer um tratamento com um psicólogo Certo. porque eu cheiro cachorro, né? Então, eu Aham. trabalho o dia inteiro com cães. Sim. Então você vai Tua na vida rua. é cachorrinho. Isso. Você anda na rua, o cachorro já vem atrás de ti. Sim. Daí tu não consegue deixar sem comida, daí tu põe comida, mas daí ele te olha com aquela cara, nossa, você me deu comida, eu te amo pra todo sempre. Daí você E põe são pra fiéis, dentro de né? casa. E são fiéis. Isso, daí você põe pra um lar temporário. Mas daí você não consegue, não é fácil, gente, adotar, é doar os cães adultos. Só que daí assim, você já se apegou, o colocar pra fora, pra rua de novo, é praticamente assim, ó. É de cortar o coração. É de cortar o E coração. daí tu não vai largar mesmo, né? Isso. Mas também tu não pode ter um monte de bicho confinado. Tu não pode, porque você começa a causar Como nós maus estávamos tratos conversando, neles. nós tínhamos casos de 200 animais no local. Isso É muito. Isso é maus tratos. Por quê? Porque eles brigam entre si, eles já não têm mais o espaço para poderem farejar com tranquilidade. Eles vão estar pra estressados brincar. o tempo eles inteiro. Eles ficam em estresse. Né? Então tá, vamos falar agora dos principais desafios enfrentados pela COBEA em termos de recurso e infraestrutura. Como que tá? Todos Porque tu os está começando desafios. agora, né? Isso. Você começou na administração da prefeita, Carmen. Isso. Ah, que show. Eu comecei agora. Ela, A COBEA, como disse, ela ganhou nossos votos. A COBEA, na verdade, Ela- existe agora desde março, Ela né? então Porque veio da criação quando dessa criada administração. a coordenação de Ótimo. bem-estar. Então ela iniciou Joia. em março agora, Aham. né?
Então, sim, temos muitos desafios com a estrutura. Por quê? Porque nós somos agora um centro de bem-estar animal. Certo. Então, nós temos que olhar... O centro de zoonose deu, vamos tirar isso da ideia, né? Exatamente. Então, agora a gente tem que olhar para o quanto a gente consegue oferecer, inclusive ali dentro de bem-estar animal. Por quê? Porque todos que estão lá estão com ração super premium, eles receberam o atendimento médico, então eles não estão sentindo dor, eles recebem o tratamento que eles vão precisar, foram castrados, então eles estão recebendo aquele mínimo, mas a estrutura ainda precisa de melhorias. Nós não temos em Lages um local para receber os cachorros, né? De rua, digamos assim. Não temos um lugar... Um abrigo? Um abrigo. Não temos um abrigo. Mas abrigo, eles são questionáveis também. Certo. Porque o abrigo é um local de acúmulo de animais, só que com o aval municipal. Mas eles também acabam Vai ser o mesmo caso de ele ficar estressado. Isso, porque acumula um grande número de animais. Até o canibalismo, né? Sim, e o que acontece é que você aumenta também muito o custo para isso, né? É uma verba muito alta, custo, né? Exatamente. Então é melhor nós tratar e castrar. Exatamente. E daí educar a população para que a gente diminua o número de animais de rua. Né? Então nós temos que diminuir, nós temos que educar. Vai ser rápido? Não vai ser rápido. Né? Então, assim, vai diminuir o número de animais em 3 meses? Não, não vamos diminuir o número de animais em 3 meses. Mas o trabalho nas escolas, ele começa por ali. Para essas crianças levarem esse conteúdo para dentro de casa. Nós fizemos também uma cartilha, que a partir de agora nós vamos entregar essas cartilhas para as crianças, para que elas cheguem com material em casa. Isso, para chegarem com material em casa e elas precisam fazer uma atividade, né? Então, as crianças que são de 1º a 3º ano fazem um desenho, do 3º ao 6º ano eles fazem uma frase e do 7º ao 9º ano eles fazem uma redação sobre o bem-estar animal e o que eles ouviram na palestra. Então, eles vão ter uma cartilha, uma tarefa para fazer em casa, para quê? Para que esse conteúdo chegue nos seus pais. E os pais vão estar ajudando eles a fazer. Exatamente. Né? Então, para que a gente consiga fazer com que esse conteúdo chegue nos pais. Perfeito. E nós queremos pegar nesses bairros em que estão sendo feitos, a gente coloque pelo menos um dia da semana seguinte castrações para aquele bairro. Daí vai fazer então, tipo um mutirão e ir até o bairro. Ótimo. Tá, então a gente vai tentar fazer ali. Projetos não sabemos futuros, ainda então, né? isso, não sabemos se o castramóvel vai para aquele bairro, certo. Ou se nós vamos pegar, fazer um posto de coleta dos animais, por exemplo, que pode ser na escola, colocamos dentro do nosso transporte e levamos para a Cobeia para fazer a cirurgia. Com toda a segurança para o bichinho ir. Exatamente, e depois devolvemos. Por quê? Algumas pessoas não conseguem levar para castração por causa da distância. Então a gente quer tentar chegar. Ele fica no Guarujá, não? Fica no tributo, na verdade. Tributo, ali é tributo já, né? Então passou o Guarujá todo, né? É longe para muitas pessoas. Algumas pessoas não conseguem fazer. Então a gente quer chegar nessas pessoas. Então nós estamos bolando as estratégias para que a gente consiga atingir aquele público que é um público que ainda tem muito costume de deixar o animalzinho ir para a rua dar uma volta. Às vezes eles também não têm a casa bem cercada, bem murada. Então o animal tem livre acesso à rua e à casa. Isso pode trazer zoonoses para dentro da casa deles. Então a gente também está trazendo esclarecimentos sobre isso. Mas se o animal tiver castrado, o problema do controle populacional a gente está controlando. Vai diminuir, né? Exatamente. Quanto mais castrar, quando vai chegar no ponto que eles vão... Até o ponto de agora nós podemos não castrar mais para dar uma chance para continuar. Não, acho que a gente não vai chegar nesse ponto. Então, vamos, por enquanto, pensar em castrar, castrar e castrar. Então tá, uma mensagem final que o nosso tempo chegou ao fim, falar principalmente, mudamos de zoonoses para Cobeia. Isso, não somos mais então um centro de zoonose, agora somos Cobeia, que é a coordenação de bem-estar animal. Estamos iniciando um processo com este olhar nos animais e estamos aceitando, sim, as posições, as colocações das pessoas. Se você já é protetor também, a gente entende. Agora nós estamos olhando com um olhar realmente da importância delas no nosso município. Elas realmente são importantes e nós temos que trabalhar em parceria para conseguir bons resultados. Todas, né? Unir todos, né? Às vezes a gente nem consegue reunir todas, mas a gente tem o programa de castração, então a gente vai falando com uma, com outra, conseguindo aqui. Então, assim, a importância delas para um bom resultado no nosso município. Essa entrevista foi a Juliana Plaque e a Débora Pereira que trouxe você para nós aqui, né? Exatamente. E eu acho que tem que agradecer elas, porque se não for eles, eu tenho vários amigos também e amigas que são esses protetores animais. Muito obrigado. Eu que agradeço. O que precisar de nós aqui, a Nova Era está à disposição. A gente quer fazer uma série de reportagem especial valorizando o nosso trabalho.
Porque o pessoal só fala mal, né? E a gente tem que falar o bem e mostrar o bem. Só fala mal quem não conhece o que está sendo feito. Eu sempre falo isso. É porque assim, quando você consegue olhar como está até a estrutura mesmo, né? Você vê a estrutura de 5 anos atrás, ela era muito pior do que a que tem hoje. Precisamos melhorar muito a estrutura que tem hoje. Mas a gente vê que a gente está caminhando, então a gente consegue um passo, a gente consegue um próximo passo. Nós não podemos desistir de tentar melhorar. E nós temos 4 anos para fazer bem lindo lá. E depois Deus mais 4, mais 4, mais 4. Que Deus abençoe suas palavras. Muito obrigado então, tá? Eu que agradeço. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. E semana que vem a gente está com uma nova reportagem aqui na Nova Era TV. A palavra é uma coisa espetacular, né? Depende de como você fala uma coisa, pode significar outra. Você fala uma coisa, eu ouço essa coisa e entendo outra coisa. Palavra é um negócio complicado, precisa cuidar de como é que nós usamos as palavras e como é que nós interpretamos a palavra de alguém outro. Quer um exemplo? Ver e enxergar. É a mesma coisa ou não é? É quase igual, parece que é a mesma coisa. Talvez não seja. Você enxerga bem? Você vê direitinho ou não? Talvez ver, pelo que eu andei olhando aqui, dando uma xeretada no Wikipedia e tal, ver é uma coisa mais física, enxergar é uma coisa que depende mais da interpretação. Talvez nós estejamos vendo tudo direitinho. Eu coloquei o óculos, corrigi a minha visão, então eu vejo bem, vejo em detalhe, vejo as folhas das árvores, vejo a pessoa lá longe. Mas será que eu enxergo? Qual é a diferença? Enxergar talvez seja uma coisa da interpretação do coração e da mente. Enxergar é muito mais do que ver, é prestar atenção, é interpretar, falar por que aquilo? Por que isso? Por que tal pessoa agia assim? Por que tal assado? Por que eu me senti assim? Por que eu me senti assado? Veja, é diferente de apenas olhar. É olhar e interpretar. Isso talvez seja o bom olhar. Isso talvez seja o enxergar. Então a pergunta para você é o seguinte: você vê apenas ou você enxerga? Você tem exercido sua capacidade de interpretar? Você tem usado a sua inteligência além dos seus olhos para compreender as situações e a partir delas agir muito melhor, enxergar do que apenas ver. Exercite.